Oi, gente, vamos lá continuar o nosso assunto sobre as relações ecológicas desarmônicas. Turminha, nós falamos então um pouquinho de competição, um pouquinho de predação. O parasitismo também é uma relação ecológica que prejudica alguém, que é o hospedeiro. Quem se dá bem é o parasita. Quem é prejudicado é o hospedeiro. O parasitismo, ele é uma relação também interespecífica, ou seja, ele acontece entre espécies diferentes. Por exemplo, entre o carrapato e o cachorro. Quem é o parasita? O carrapato. Entre a pulga e o gato. Quem é o parasita? A pulga. Então, são duas espécies diferentes. Faltou um S aqui. Tem que tirar um S aqui, ó. A espécie parasita, ela é beneficiada. O parasita, ele ganha alimento. E ele vive à custa do hospedeiro. E o hospedeiro é a espécie prejudicada. Então, na relação ecológica de parasitismo, eu digo que o parasita, ele ganha, o hospedeiro perde. Cachorro e carrapato. Quem é o parasita? O carrapato. Quem é o hospedeiro? O cachorro. Certo? Adiante. Existe, gente, dois tipos de parasitas. Aqueles que vivem dentro do hospedeiro, que eu chamo de endoparasitas. Por exemplo, o vírus HIV, que causa AIDS, os protozoários, esses nomes aqui, ó, Trypanosoma cruzi, Plasmodium vivax, são nomes de protozoários, mas bactérias. O coronavírus é um parasita, todo vírus é parasita. Aqueles parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, eu chamo de endoparasitas. Endo significa dentro. E existem também os parasitas que vivem fora do hospedeiro. Eu chamo de ectoparasitas. Ecto significa fora. Quem são os ectoparasitas? Os mosquitos, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, ele é um parasita. Os piolhos, os carrapatos, as pulgas, as sarnas, os ácaros, são todos ectoparasitas. Certo? Adiante. Então, observe essa fotografia. É um carrapato preso no pelo de um cachorro e se alimentando, certo? Então, o carrapato é o parasita, o cachorro é o hospedeiro. O carrapato come sangue, né, gente? O que ele ganha? Ele ganha comida, ele ganha sangue, certo? Ele é um ecto ou um endoparasita? Ectoparasita, ele vive fora do corpo, né? Que bicho é esse? A pulga. A pulga é um ectoparasita também. A pulga, assim como o carrapato, se alimenta de sangue. Certo? Então, olha ela aí. É interessante, né? A pulguinha. Existe também plantas parasitas, por exemplo. Tá vendo essa que tá enroladinha aqui, ó, meio amarelada? Ela é uma planta parasita. Então, ela prejudica outras plantas. Essa aqui também, ó, mais amarelada, também é uma planta parasita. Ela prejudica outras plantas, certo? A sanguessuga também é um animal parasita, ectoparasita. Se alimenta de sangue. A lombriga, ecto ou endoparasita? A lombriga é um endoparasita, certo? E aqui, gente, eu tenho uma lagarta, né? A lagarta é um animal herbívoro. E aqui em cima da lagarta, em branquinho, são os ovos de uma vespa parasita. Então, a vespa vai parasitar a lagarta, vai comer a lagarta e vai matar a lagarta. Certo? Então, quem ganha o parasita, quem perde é o hospedeiro. Certinho? Adiante. Agora, gente, nós vamos voltar a falar sobre a competição. Só que anteriormente nós falamos da competição intraespecífica. Vamos falar agora da competição interespecífica. Competição interespecífica, entre espécies diferentes, por exemplo, entre búfalo e zebra. Búfalo compete com zebra? Sim, pelo alimento, os dois comem capim, né? Competição entre leões e leopardos. Eles competem? Sim, eles competem. Eles competem pela antílope, você se lembra da aula anterior?
Os peixes competem entre si? Competem. As aves competem entre si? Competem, tá bom? Competição interespecífica. Nós falamos anteriormente que a competição, ela é uma disputa. E quem ganha a competição, eu falo que é o mais adaptado. Então, quando a zebra compete com os búfalos pelo capim, quem conseguir ficar lá no território e comer o capim é o mais adaptado. Quem não consegue tem que migrar, tem que ir embora, é o menos adaptado. Adiante. Bom, deixa eu pular isso aqui também eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, tá? Turma, observe com bastante atenção esses gráficos, eles são muito importantes. Eu tenho um recipiente 1, um recipiente 2 e um recipiente 3. Imagine que são 3 vasilhas, tá? E eu tenho a espécie A, que é essa linha pontilhada, a espécie B, que é essa linha contínua, e aqui elas estão juntas, tá? E o esquema representou na forma de gráfico o número de indivíduos pelo tempo, tá bom? Eu quero que você perceba algo muito, mas muito importante. A e B são a mesma espécie? Não. Se fosse a mesma espécie, teria a mesma letra. Então, A é uma espécie e B é outra espécie, tá bom? Vamos chamar a espécie A de zebra e a espécie B de búfalo, tá bom? Perceba que não vai poder ser zebra e búfalo não, porque é recipiente, é vasilha. Então, vamos chamar de alga. Pode ser alga? Pode. Então, aqui é uma alga e aqui é outra espécie de alga, tá? Que tá lá dentro de uma vasilha, de um recipiente com água. Quando eu coloco somente a alga A no recipiente, o número de indivíduos aumenta, cai um pouquinho e depois volta a aumentar. Mas se eu analisar no geral, olha, o número de indivíduos ele aumenta ao longo do tempo. Então, essa espécie de alga A sobrevive muito bem dentro do recipiente 1. Observe que o mesmo acontece com a alga B. Perceba que essa alga B, ela aumenta o número de indivíduos ao longo do tempo. Ó. Começou com esse número de indivíduos aqui e agora está mais ou menos aqui. Ó. Então, o número de indivíduos da alga B no recipiente 2 também aumentou. Conclusão: quando a alga A cresce num ambiente diferente da alga B, as duas espécies aumentam em número na população. Ou seja, elas vivem muito bem separadas, cada um no seu recipiente. Entendido? Agora, olha o que aconteceu no recipiente 3. No recipiente 3, colocaram a alga A e também a alga B, ou seja, colocaram elas juntas. Agora, observe no gráfico, gente. O que aconteceu no recipiente 3? Isso mesmo que você notou. A espécie de alga B cresceu mais do que a espécie de alga A. Mas o que aconteceu entre elas? Por que a A até cresceu um pouquinho, mas depois diminuiu um pouquinho? Por que a A se deu mal e a B se deu bem? Porque aconteceu, gente, no recipiente 3, a competição interespecífica. A alga A competiu com a alga B. Cris, competiu pelo quê? Por recursos. Elas competiram por luz do sol, elas competiram por sais minerais, elas competiram por água, por espaço. E qual é a alga mais adaptada? A alga B. Por quê? Porque ela conseguiu aumentar o número de indivíduos. Qual é a alga menos adaptada? A alga A. Provavelmente, com o passar do tempo, qual é a tendência da alga A, gente? É diminuir o número de indivíduos. Então, provavelmente, com o passar do tempo, todos os indivíduos de A vão morrer.
porque elas são a espécie menos adaptada. Isso aqui, gente, tem um nome. Agora que você entendeu que duas espécies diferentes que têm o mesmo nicho não podem viver no mesmo recipiente, no mesmo habitat, eu tenho que ler para você uma frase muito importante que um cientista escreveu. Ele disse assim, olha, duas espécies só conseguem viver no mesmo ambiente se explorarem recursos ambientais diferentes e apresentarem atividades em períodos diferentes. Cris, não entendi nada, então eu vou te explicar. O princípio da exclusão competitiva, ele diz que duas espécies só conseguem viver no mesmo lugar se elas tiverem nichos ecológicos diferentes. Por exemplo, voltando aqui no desenho, ó, no gráfico, a espécie A só conseguiria sobreviver junto com a espécie B se a espécie A não fosse uma alga, se ela fosse um peixinho, por exemplo. Se a espécie A fosse um peixinho, ela ia conseguir conviver com a espécie B. Mas duas algas não conseguem conviver no mesmo espaço por muito tempo, porque elas competem pelo mesmo recurso e não tem recurso para todos. Elas só conseguiriam viver no recipiente 3 juntas, no mesmo ambiente, no mesmo habitat, se elas explorassem recursos diferentes. Certinho? E aí, ó, ainda tem mais uma coisa importante. Se houver persistência contra a colonização do mesmo nicho ecológico, acontece a extinção da espécie menos adaptada, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Se a alga A continuar junta com a alga B no recipiente 3, a alga B ela vai ser eliminada, ela vai entrar em extinção. Todos os indivíduos vão morrer. Então, duas espécies apresentando o mesmo nicho ecológico não conseguem viver no mesmo habitat. Certo? Tranquilo? Espero que tenham entendido, tá bom? Assim, então, nós terminamos as relações ecológicas desarmônicas. Próxima aula, nós vamos ver as relações ecológicas harmônicas, tá bom? Então, um abraço, espero que tenham gostado da aula. Tenham um bom dia. Tchau, gente!